Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. E hoje estou com dois convidados. O primeiro, nosso bom e velho amigo Rafael. Fala aí, Rafael. Olá, Neno, tudo bem? E outro ouvinte, que é o Fábio. O Fábio, que é o nosso Decaseg. É isso, Fábio? Tá aí no Japão? Tudo bem, pessoal? Pois é, e trouxemos o Fábio aí do outro lado do mundo agora para nos representar no outro lado, né? Eu ia falar. Então tá. E a ideia desse episódio foi do Fábio. Nós vamos conversar sobre acessórios fotográficos. Quer falar alguma coisa, Fábio, sobre isso? Por que esse tema? Bom, eu vejo muita gente comprando muito acessórios desnecessários, né? Foi que eu fiz muito isso daí. Então eu queria passar um pouco disso daí pro pessoal, né? Também fica aí a dica pro pessoal encher mais o saco do Neno aí para poder participar aí, porque eu enchi tanto o saco dele que tô aqui participando, né? Não, que isso. Então, a nossa intenção é a seguinte. O que acontece? Muitas vezes, quando nós começamos na fotografia, principalmente quando a gente tem como hobby a fotografia, né? A gente começa a comprar muito cacalheco, coisas que não tem necessidade, mas que a gente acaba comprando por impulso, sei lá por quê. Às vezes a gente compra uma máquina que custa $500 e acaba gastando mais de 500 só em acessórios. Acessórios que muitas vezes nós não vamos usar. Porém, muitos desses acessórios realmente nós temos que ter. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar. Eu acredito que vai funcionar mais ou menos assim. A gente fez uma lista, eu fiz uma lista de alguns acessórios, o Rafael fez outra lista de outros acessórios e o Fábio fez uma terceira lista. Então, nós colocamos todos esses acessórios juntos e nós vamos escolher um. Vamos dizer assim, o Rafael vai começar escolhendo. Ele vai escolher um desses acessórios e ele vai falar se ele indica, se ele acredita que seja um bom investimento, que vale a pena comprar ou que não vale a pena. Perfeito? Todo mundo entendeu? Beleza, vamos aí então. O Rafael não respondeu? Ele não entendeu? Beleza. Responde então, cara, quando eu pergunto, meu. Desculpa, Neno. Tá desculpado. É que o Rafael tá triste, né, Rafael? O Corinthians perdeu pro Boca, eu não acredito. Ixi, corintiano, velho. Tomou um pau do Boca, né? Nossa, Tá fora da Libertadores já. Eu, como um bom gremista, que jogamos com muita raça, ganhamos de 2-1 contra o Santa Fé, já estamos praticamente classificados para a próxima fase. Eu tô dando risada sozinho, né? Mas isso é coisa para outro podcast, isso aí. Vamos lá, então. Então tá, Rafael. Vamos começar por você. Escolha um desses acessórios aí, vamos conversar a respeito. Olha, um aqui que eu escolho é a segunda bateria. Eu acho bastante útil, porque, bom, eu não sei qual é a experiência de vocês em relação a esse assunto, mas eu acho que as câmeras não são muito honestas quanto ao que temos de ainda restante da bateria da câmera. Então, de repente, você é surpreendido com o fim da bateria e não pode mais fotografar. Por outro lado, se você quer fazer por precaução, carregar a bateria antes de sair, sempre fazer isso, pode ser que você deixe a sua bateria viciada, o que também não é bom. Então, é bom ter uma segunda bateria, não ocupa tanto espaço, e ela é sempre prática para essas outras coisas, assim, você não vai ser pego de surpresa, não. E tu, Fábio, o que tu pensa a respeito? Também acho que é necessário ter uma segunda bateria, sim. Foi como o Rafael falou, para você não ser surpreendido e não ficar confiando muito na bateria. Por ela pode estar velha ou viciada também, né? Mas é isso mesmo, né? Não tem muito o que falar. Recomendo. E você, né? Cara, eu acho que é essencial uma segunda bateria, meu. Tem que ter uma segunda bateria. Eu já deixei de fazer coisas legais porque eu olho, puta merda, acabou a bateria, meu. E eu não tenho uma segunda bateria reserva. O que acontece? Imagina, inclusive bom, eu nem tô falando em casos extremos, como por exemplo, se tu vai fazer um casamento, vai trabalhar em um evento, nem se discute uma bateria, tu é obrigado a ter, né? Não tem como não ter. Mas olha só, eu, por exemplo, cara, quando eu fui lá pro Arizona, tá? Que eu tava lá nos Grand Canyons, eu acho que, olha, se eu tivesse até mais de uma bateria reserva, iria ter sido interessante. Por quê? Porque eu não tinha tempo para carregar a bateria. E eu passava o dia inteiro fotografando.
Se tivesse acabado a carga da segunda bateria, o que eu ia fazer? E aí tu tá lá no meio do troço lá e vai deixar de fazer as fotos porque tá sem bateria. Eu acho que uma segunda bateria, sei lá, já compra até com a câmera. Quando tu for comprar a câmera, já comprar a segunda bateria junto. Porque vai evitar muito desgosto, assim. Então é isso. Eu voto que sim. É bom. E vocês dois votaram que sim também, né? Exatamente. Então tá, Fábio, quer escolher um outro acessório agora? Bom, eu queria falar sobre o grip vertical, né? Que vejo muita gente usando. Eu também já tive. E nesse caso eu não recomendo comprar para uso amador, que nem nós, né? Por que não? Não é que seja desnecessário. Se você tiver, como você falou, se você tiver a segunda bateria, você não precisa do grip praticamente, porque o grip você só vai usar ele para tirar foto verticalmente. E aquilo ali aumenta o peso da câmera, eu acho, consideravelmente, né? Para quem for fazer uma trip, vou ficar o dia inteiro tirando foto, como você foi lá no Grand Canyon, pegou a câmera e ficar carregando aquilo ali. São 300, 400 gramas a mais para você carregando no seu pulso, né? Sendo que você pode pôr só uma bateria na tua bolsa, né? Já resolveria, né? Também que eu vejo assim, muita gente compra para falar, eu tenho uma câmera maior que a sua, né? Sendo que isso daí não vai influenciar em nada na sua foto, vamos dizer assim, né? E outra coisa, uma experiência que eu tive é de um amigo meu que comprou, tipo, ele tinha a câmera, tinha o grip, 2 baterias, cada bateria tem o quê? Autonomia para 400, 800 fotos, mais ou menos. Não sei, deu certo, mas... E quando eu fui ver o cartão dele não tirava nem 300 fotos, ou seja, o cartão dele já não supria o tanto de foto que as baterias tinham, né? Bom, eu acho que do que você comprar o grip, você junta um pouco mais de dinheiro, ou compra uma lente, uma cinquentinha, ou se não um flash, que é bem mais interessante do que um grip, né? Então tá. E você, o que você acha, né, sobre isso? Rafael primeiro. Rafael, desculpa. Eu concordo integralmente com o Fábio, porque de fato pesa bastante, né? Meu primo comprou um grip, só que aí para usar profissionalmente. E aí ajuda porque você não precisa trocar a bateria e tudo mais. É mais prático, de repente, para fazer, quando você vai fazer muitas fotos na vertical. No entanto, tem tudo isso que você falou, Fábio. Para amador, assim, ela, não sei, é pesado, fica um volume grande, eu não recomendo também não. Eu gostei bastante dos seus argumentos. Assim, em primeiro lugar, tentar explicar o que é um grip, né? Porque eu acredito que tenha muita gente que não saiba. O grip é como se fosse uma extensão da câmera que tu engata embaixo dela, tá? Então ela vai estar aumentando de tamanho. E qual é a função? É tu poder usar 2 baterias, porque cabem 2 baterias ali embaixo. Muitas pessoas, eu acho que é como vocês falaram, usam só para aumentar de tamanho a câmera e porque fica parecendo qualquer câmerazinha DSLR parece que é uma câmera profissional, né? Porque ela fica enorme. Algumas pessoas que usam, fora o fato de ter 2 baterias, elas usam porque elas dizem que é bom por causa da pegada, que é bom de segurar a câmera. Eu acho desnecessário, porque quando tu tá fotografando cada grama a menos, no final do dia vai parecer que é 1 quilo a menos. Então eu não uso grip, eu acho desnecessário. É como o Fábio falou, se é problema de bateria, eu carrego a outra bateria no bolso e quando a hora que tiver que trocar eu pego e troco, entendeu? Pra mim, nunca teve muita utilidade um grip, fora a estética, né? Como a gente falou aqui. Lá no barco tinha alguém que usava? Tinha pessoas que usavam. Mas, cara, pra mim é desnecessário, é só pra aumentar o peso. Eu não vejo um porquê. Eu não gosto. Eu também acho muito desnecessário. Eu falo isso porque eu comprei isso daí, eu senti isso na pele. E realmente, se você fica o dia inteiro carregando isso daí, é um peso considerável no fim do dia, vamos dizer assim. Vamos aí pro próximo? Bora. Então tá, eu vou escolher o controle remoto. Escolho o controle remoto. O que tu acha sobre o controle remoto, Rafael? Eu adoro. É uma das melhores coisas que eu comprei na vida. Exagerei, velho. Mas assim, eu tenho um já faz alguns anos. Para mim é muito prático quando eu comecei a usar longas exposições e quando eu comecei a fazer fotos em HDR. Por mais que você tente controlar tal, mesmo com um bom tripé, você tocando a câmera acaba movimentando ela um pouquinho.
E o controle remoto evita isso de uma maneira muito boa. É bom para tirar foto com o pessoal, com amigos, tudo mais. E principalmente, né, no HDR, para mim era o que salvava, assim, porque tinha que manter a posição na mesma, e aí o controle remoto me ajudava muito nisso. O que tu acha a respeito, Fábio? Então, eu também acho que é um acessório que realmente todos devem ter. Porém, alguns falam assim, mas eu tenho timer, né? Não sei o que, não preciso encostar a mão na câmera e dá para tirar foto. Não faz assim, realmente, você dá para usar o timer nas longas exposições. Porém, o timer, você não tem momentos que você vai ter que tirar fotos de ações ou de algum carro passando e tem que ser naquele momento e o timer não tem como você regular isso daí, né? Então, o controle eu acho também seria interessante para quem for tirar fotos de longas exposições e você tiver aquele tempo correto, né? E fazer longas exposições de mais de 30 segundos no caso, né? Que a câmera, mais que a câmera possa registrar. Mas sim, eu recomendo. E você, né? Eu recomendo muito ter um controle remoto. Tem coisas que não tem como fazer sem um controle remoto, como fotografar no modo B, por exemplo. E que eu adoro fazer fotos de longa exposição e foto noturna, para mim é indispensável o controle remoto. Que mesmo com timer, eu acho uma chatice ter que ficar timer e ficar esperando alguns segundos ali até a câmera parar de tremer e tal. E com controle remoto tu evita encostar na câmera. Aliás, vamos explicar rapidinho, né? Para que se usa muito controle remoto? É para isso. Imagina que tu está fazendo uma foto em uma velocidade muito lenta. Quando tu encosta o dedo ali para dar o clique, tu movimenta a câmera. O que acontece? Com o controle remoto tu não precisa encostar na câmera. Então ela vai estar paradinha, tá? Para isso que se usa. E assim, ó, o porquê que eu acho que é Tipo, não existe o porquê não ter um controle remoto. Por quê? Porque custa $3. Pelo amor de Deus, né, cara? Olha a ferramenta que tu tem por $3. Inclusive, eu estou deixando o link aqui para todo mundo, tá? De tudo isso que a gente está falando, apesar, quase tudo isso, tem uns aqui que eu não achei, eu não coloquei o link. Mas praticamente todos esses acessórios aqui que a gente está conversando, eu deixei o link já aqui no post. Então é só entrar aqui no post, é o SSF022, e clicar no acessório que já vai encaminhar direto lá para o site japonês, aquele que a gente conversa sempre, que é o Deal Extreme. E é tri baratinho e, como a gente sempre fala, não paga frete. E usem esses links aqui para comprar, assim vocês vão estar me ajudando a pelo menos a pagar a hospedagem aqui do site. Eu não ganho muito com isso, na verdade eu ganho 1%, então imagina que para mim ganhar, sei lá, $10 tem que dar quantos mil aí, Rafael? Tu que é bom de matemática. A cada $1.000 eu ganho $10, é isso? 10%? Não, 1%? É. Tá vendo? Tá bom. Eu não ganho nada, mas que pelo menos me ajude a pagar a hospedagem e é isso aí, vambora então. Então tá, eu também recomendo controle remoto, tá o link aqui, custa $3, não vejo por que não ter. Eu acho que todo mundo tem que ter, até mais de um. Bota um em cada mochila que estiver carregando para não ter a ocasião de não estar consigo, sei lá. Então, bora pro próximo. Rafael? Vamos lá. Bom, eu vou escolher um aqui que eu ainda não consigo ver utilidade para mim. Armário climatizado. A gente conversou no episódio anterior sobre isso, né? Sobre a questão da umidade, de todo o problema que isso causa, né? Mas eu acho que de repente pagar, sei lá, $300, aqui que eu tô vendo pelo jeito, num armário é demasiado. Acho que o retorno não é tão grande assim. Quanto poderia ser, de repente, você colocando numa embalagem pequena e um desumidificador do lado. Fábio, o que tu pensa a respeito? Para mim, bom, pro meu caso já eu tenho e eu falo, é bom, mas só que como vocês sabem, eu tenho muita tranqueira, muitas coisas para guardar, então eu não acabo não usando frequentemente, né? Então eu acabo deixando elas no armário mesmo. Foi uma oportunidade também, eu paguei baratinho aqui no Japão, é bem mais barato as coisas, eu comprei usado, então não vou dizer aconselho, mas conforme o uso que você tiver, se tiver muito equipamento parado ou lentes muito caras, eu acho que é um investimento bom. Porém, mas quem tem só uma câmera e duas lentes, acho que seria mais interessante
usar com mais frequência, né? Como vocês já falaram no podcast anterior, né? Sobre isso daí, né? Não tem muito o que falar. Recomendo para aqueles que investiram muito dinheiro sobre suas lentes e não conseguem usar com frequência. É isso aí. E você, né? Eu acho que é meio desnecessário. Eu acho que é uma boa ideia para quem tem muito equipamento, sabe? Porra, que tem gente que tem muito, muito equipamento mesmo, né? Aí eu acho que é um investimento. Mas para a maioria dos casos, assim, eu acredito que é desnecessário. É um dinheiro, sei lá, eu prefiro gastar com outras coisas. É muito dinheiro para pouco retorno, assim. Realmente, Sabe? isso aí eu também acho. É uma coisa desnecessária, mas o que você falou, para quem tem muito equipamento, acho que compensa, né? Ou tiver, como fala, ganhando rios de dinheiros, né? O Rafael aí, né? Nada, que isso aqui fala, né? Bastante dinheiro. Se realmente é o que vai precisar, né? E já que a gente está falando para quem está começando, né? Com certeza isso aqui, a não ser que você seja muito rico, né? Mora numa casa muito grande. Rafael. Não, agora para quem come o metroviário já é. Então tá, Fábio, próximo acessório. Bom, a gente escolheu sobre o Flash, né? Bom, o Flash acho que não tem muito o que falar, acho que é obrigatório, aí todo mundo tem em mente comprar o Flash, né? Eu acho que é isso daí. O que vocês acham? Eu acho que não tem muito o que falar, porque o Neno também já falou que não seria como um acessório para você, né? Eu já vou até dar a minha opinião, então, né? Tipo, eu acho que tem que ter flash externo, que pra mim é tão obrigatório que eu nem vejo como um acessório. Pra mim é como se fosse básico, como tu tem que ter a câmera, tu tem que ter a lente, tu tem que ter um flash. É que assim, também é relativo, né? Depende do tipo de fotografia que tu vai fazer. Se tu vai fotografar landscape, assim, natureza, paisagem, esse tipo de coisa, talvez não seja necessário. Mas para quem tá trabalhando, quem vai fazer fotografia de casamento, ou quer fazer fotografia interna, assim, dentro de casa, dentro de ambientes fechados, tem que ter, obrigatório, né? Porque o flash que vem incorporado com a câmera é muito ruim, não tem como comparar. Aí é bom também, né? Eu não tenho nada a acrescentar em relação à utilidade do flash, mas é bom também estudar um pouco como usar o flash, né? Porque ele não é tão simples quanto parece, né? Você que usou bastante, consegue falar mais, né? Então tá, tu aconselha ou não, Rafael? Eu aconselho, eu realmente concordo com vocês. Eu não tenho, porque meu estilo de fotografia, bom, sou amador, e meu estilo de fotografia é mais de área aberta, né? Mas na rua, para mim não sinto tanta necessidade no flash. Quem realmente for, não precisa nem ser um profissional. Eu acho que mesmo uma pessoa que queira fazer mais testes, né, que seja mais, como fala, experimental nessa maneira de fotografar. Eu mesmo já fiz umas experiências com flash e é legal. Eu recomendo. Então tá. Próximo, eu, né? Vai lá. Eu vou escolher filtros UV, que é esses filtros protetores, que eu já falei em outros episódios, para mim é perda de tempo. Eu só usaria um filtro UV se eu tivesse uma lente muito cara. Tipo assim, se eu tiver uma lente que custe em torno de $2.000, daí eu iria comprar um filtro UV, mas eu iria comprar um filtro UV caro, que custe no mínimo $100, que é para valer a pena o investimento. Senão, eu não uso. Eu digo não a filtros UV. E vocês? Bom, eu também, no começo, eu usei bastante esses filtros e com o passar do tempo eu vi que realmente você não tem necessidade de usar aquele filtro principalmente para proteger a lente. Eu acho que o risco que você corre com as lentes, quer dizer, tem os riscos, mas não chega a ser tão assim grande para você comprar um acessório só para proteger a lente, né? Não, e é como a gente fala, não faz sentido comprar. Tu vai dizer assim, é baratinho, não sei o quê. Mas imagina tu tá pegando uma lente aí, vamos dizer uma 35mm, que custa uns R$600. E aí tu vai botar uma porcaria de um vidro na frente que custa R$10 e tu vai estragar toda a qualidade da imagem que tu tem com aquela lente, sabe? E aí tu pensa, não, então vamos comprar um que seja bom. Só que um filtro que seja bom vai te custar uns R$200. Aí, porra, tu tá comprando R$200 pra botar na frente de uma lente que custa 500, não faz sentido. Realmente. Eu também não aconselho. Não aconselho comprar assim.
E você, Rafael? Eu realmente eu nunca tinha pensado nisso. Quando o Neno falou do filtro V no outro episódio, eu fiquei pensando, li algumas coisas e de fato faz todo sentido. O que faz sentido é não fazer sentido ter um filtro V, né? Eu tentei depois pesquisar de onde surgiu, né? Qual que era a ideia. E eu não consegui achar. Então, deve ser daquelas coisas que alguém descobriu que era útil em algum momento, todo mundo acreditou e ninguém mais questionou. Mas hoje em dia eu acho que é que nem a garantia estendida, que inclusive a gente colocou como um acessório aqui. É coisa que é tipo a última cartada do vendedor na loja, entendeu? O cara te vendeu a lente, te vendeu a câmera, porra, é uma coisinha a mais que ele pode vender ali, é uma coisinha a mais que ele pode ganhar comissão, né? Aí ele manda essa, né, cara? Não quer uma garantia estendida, não quer um filtro, não quer não sei o que, sabe? Mas não é que tenha necessidade. Realmente. O Rafael tá falando que não sabe quem... Bom, não sei quem inventou, mas eu li aí em alguns lugares que o filtro V era para, vamos falar, diminuir os incidentes dos raios ultravioleta, né? Aí eu fui pesquisar onde tem maior incidência de raios ultravioletas são em montanhas de altas montanhas ou em lugares muito frios, vamos dizer assim. Lugar quase que ninguém vai, né? Então é uma coisa, eu acho, bem superficial, né? Para ser usado, né? E quem é o próximo? Eu posso emendar aqui já? Manda. Já falando sobre o filtro, já queria falar sobre o parasol. Que aí o parasol já podia entrar no lugar no quesito segurança, né? De proteção à lente, né? À frente da lente e também que eu acho que é uma coisa que todo mundo acho que deveria ter, porque às vezes você acaba perdendo fotos por causa de incidência solar, né? Incidentes de raio solar na lente, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu recomendo, e vocês? Eu recomendo também, viu? E sim, já aconteceu comigo de perder foto por causa do flare. E realmente, teve algumas que eu consegui até recuperar um pouco, mas outras não, foi perda total, assim, infelizmente. E assim, não é que eu percebi depois, eu percebi na hora, né? Tentei ver algum jeito, às vezes colocar um pouco a mão, mas não deu certo. E acabei de viajar, eu comprei um parasol. Acabei de viajar, fui lá pro interior do Rio Grande do Sul e, lá é muito quente, muito sol. E ajudou pra caramba o parasol, assim, que eu até achei assim no começo, será que ele tá ajudando mesmo? E tirei um pouco pra ver como que ficava. E a diferença é gritante e muito útil mesmo, recomendo pra todos. E, por último, ele nem ocupa tanto espaço, assim, porque ele fica pra frente, mas geralmente você pode inverter ele na hora de guardar, então fica tranquilo. Da minha parte, eu recomendo muito o parasol. Eu nem tiro o parasol das minhas lentes, fica ali direto. Assim, ó, ele não serve só para proteger os raios do sol, como vocês estão falando, mas é muito melhor do que usar o UV, o filtro UV, que a gente estava falando agora há pouco, por exemplo. Porque isso sim vai proteger a lente. Se a lente cair no chão, vai quebrar o parasol. Se a gente estiver passando uma parede e raspar alguma coisa assim, vai raspar o parasol, não vai raspar a nossa lente. Parasol sim protege a lente. Então, eu recomendo comprar o parasol. Rafael, tu é o próximo. Então vou escolher um aqui que eu que pus, vamos ver o que vocês acham. Eu coloquei o nível bolha. Bom, já falei em outros episódios, eu estudo arquitetura e naturalmente que eu gosto de fotografar arquitetura também, né? É uma coisa que me atrai. E assim, para uma qualidade melhor da foto, o ideal é que a câmera esteja alinhada com o edifício. E qualquer pequena inclinação, ela já dá uma distorção maior. Muitas câmeras, a própria 60D que eu tenho, tem um nível com acelerômetro. Acontece que esse nível é de duas dimensões, ele é de uma dimensão só é de lado. E, bom, uma coisa que me ajudou bastante foi usar aprendi com um colega que fotografa profissionalmente arquitetura, esse nívelzinho bolha que você coloca na sapata do flash. Você coloca ali e consegue ter certeza de que a câmera está bem reguladinha. Assim. Para mim é muito útil, eu gosto bastante dele, é pequenininho também. Fábio? Bom, para mim eu já não vejo necessidade de usar para o meu uso, né?
E também eu acho que as câmeras de agora que você falou tem um nível, já tem um nível já incorporado no corpo, que pra mim aquilo ali já seria o suficiente pra mim, né? Porque isso daí eu não tenho muito o que falar, porque nunca usei e não vejo utilidade nenhuma. Eu não recomendaria. E você, né? Ah, eu também não recomendo. Apesar de ser barato, aqui no Duo Extreme ele tá a $5. Mas eu vou dizer por que que eu não recomendo. Eu não recomendo porque, primeiro, no meu próprio tripé eu já tenho um nível, então eu não preciso isso. Na minha própria câmera eu já tenho um nível na câmera. Tem uma opção ali no menu que tu liga e aparece como se fosse um manche. Aí dá pra ver exatamente se a câmera tá torta, se tá pendendo pra algum lado ou não. E que nem tu falou, Rafael, que é foto de arquitetura e tal, não sei o quê. Olha, eu fiz umas fotos do interior aí de alguns imóveis, que eu não sei se eu falei, eu acho que eu não falei, né, no outro episódio, que eu comecei a fazer algumas fotos para uma corretora de imóveis aqui. Então eu comecei a fazer algumas fotos de arquitetura, vamos dizer assim. O que que acontece? Eu uso flash, então eu não posso usar esse nível também, porque vai estar ocupando o lugar da sapata da câmera. Por isso que eu não consigo entender, no caso de tu ter falado, Rafael, por exemplo, que ele usa. Então, deixa eu explicar. Primeiro, né, sua câmera é boa que agora ela tem, pelo que você falou, um nível em 3 direções, correto? Certo. Que é tipo um manche. E, por exemplo, você pode colocar na sapata do flash, regular a câmera e tirar. Ah, Colocar o entendi. flash. E tem nada grave quanto a isso, né? Entendi. E assim, né, a sua câmera é nova, você comprou há quanto tempo? Sei lá, uns Né, 2, até que- 3 meses. Não, Então. comprei em dezembro, já faz. Que mês? Porra, já faz quase 5 meses. Pois é, mas você comprou ela quando era um lançamento ainda, né? Então não são todas as câmeras que tem esse acelerômetro como manche em 3 direções, entendeu? É por isso. Beleza, então. Minha vez? Ei, Vai lá. Mais uma vez eu quero falar sobre esses mini tripés, que nada mais é do que um tripé bem pequenininho, que eu já digo que eu recomendo. Ele é assim, ó, do tamanho, imagina o seguinte, 3 canetas juntas. Esse é o espaço que vai ocupar na tua mochila. E quebra um galhão. E esse mini tripé, inclusive, foi o Rafael que me indicou uma vez. Eu não conhecia, o Rafael que me mostrou. E eu sou apaixonado por esses mini tripés. Eles custam bem baratos também. Aqui no Duo Extreme, eles estão vendendo ele por $1,49. É de ter uns 2 ou 3 e deixar um em cada mochila que tu tem, assim, porque tu nunca vai ficar na mão. Seja lá a situação que tu tiver, porra, eu precisava um tripé aqui para segurar a câmera. Tu vai estar com um tripézinho ali na tua mochila, na tua bolsa, ou seja, onde for guardado. Então eu acho que é um must. Tem que ter, né? O que vocês pensam a respeito? Bom, eu vou dizer o quê, né, Denis? Eu que te indiquei o negócio. Só preciso fazer uma observação de como ele é pequeno, ele tem um probleminha com peso. Então, às vezes é meio difícil de regular, ele não vai ter uma precisão como um tripé profissional, né? Mas eu acho que a intenção dele não é necessariamente segurar, tipo assim, tu vai largar tudo ali, entendeu? Mas é dar claro. um apoio, porque tu pode, Exato. tu não tá segurando a câmera, mas pelo menos tu tá segurando ele e apoiando ele em algum lugar e é o suficiente pra te ficar com a câmera completamente estável, né? Mano, era exatamente isso que eu ia falar, tá vendo? Ih! Diga de passagem, a gente tá quase concordando com tudo aqui, né, cara? Tipo, quase todos os acessórios, eu tô dando uma olhada aqui, a gente tá concordando com quase todos. Então, Fora o nível aí, que tu foi o único que discordou com nós, o resto a gente tá concordando com tudo, né? Bom, chegou a hora do Fábio criticar o mini tripé. Vai, Fábio. não, criticar não. Não vou falar mal porque eu nunca usei. Também não vejo necessidade de... Sei lá, quando eu carrego minhas coisas, eu não vou para tirar foto, eu levo meu tripé, levo minhas coisas, né? Então eu acho que nunca tive necessidade de ter um mini tripé. Tá, mas tu já teve a ocasião de tu não ter um tripé e tu tava precisando de um tripé? Não. Nunca teve? Nunca tive. Não, antigamente, assim, tempos atrás, assim, quando eu não carregava o tripé, não tinha muita noção de uso do tripé, sim, mas depois que eu comprei um tripé mais leve, mais fácil de carregar, não chega a ser um mini tripé, mas é um tripé bem menor e leve também, né? Por isso que eu não tem necessidade de ficar
levando, né? Mas no quesito de ele ser portátil para você pôr dentro de uma bolsa pequena, da sua mochila mesmo, acho que seria interessante para que não ter que ficar carregando aquele trambolho, né? Ah, e outra coisa legal desse mini tripé também é pra quem tem flash externo, né? Porque tu bota o flash nele e aí tu consegue pendurar, botar num galho, botar onde tu quiser, né? Pra segurar o flash. Ah, se for aqueles articulados, você fala, né? É, isso mesmo. Aquele ali acho que seria uma boa. Bom, eu vou pensar e quem sabe eu compro e eu falo alguma coisa pra vocês depois. Ah, tu vai de indica ou não indica? Ah, eu posso ficar aqui no meio a meio porque eu não. Agora você me fez pensar um pouco. Se eu não vou dizer que indico, também não indico. Vai ser conforme o uso de cada pessoa, né? Eu acho. Vou botar que não sabe, então. Não sabe, beleza? Pode ser? Aham. Ou então. Quem é o próximo? É Quem tu fala? mesmo, Fábio. Eu? Uhum. Por strap? Pode ser? Strap eu já. Bom, isso aí foi o Neno que pôs aqui na lista falando sobre straps. Eu não recomendo, né? Porque eu nunca tive necessidade de trocar as straps da minha câmera por outro que eu acho que não vejo necessidade. A não ser que você for carregar duas câmeras e você tiver que comprar um strap próprio para carregar duas câmeras, né? Mas se for em questão de carregar uma câmera só, eu acho que não vejo necessidade de né, trocar o strap da original, né? Vocês. Bom, eu discordo do Fábio. Também comprei um strap recentemente e usei bastante na viagem, né? Eu acho ele muito bom porque o cordão da câmera, né, só para falar, né, porque o strap é um outro cordão, né, que ele fica meio tiracolo, né, na câmera e ele tem pode conectar ele na entrada ali de tripé da câmera e tem um ganchinho que corre por esse cordão, ele fica um pouco mais prático para puxar a câmera. É, no caso desse strap é o que a gente chama de modelo Black Rapid. É. Exato. E assim, eu gostei muito porque o cordão da câmera me incomodava muito no pescoço. E assim, para andar naturalmente com a câmera, ela ficava pulando, batendo na barriga, assim, eu achava desconfortável. E bom, não é só por isso, né? Tem uma outra coisinha que eu acho que ele é mais prático para fotografar. Eu conseguia ficar com a mão na câmera, assim, então eu tinha uma agilidade maior para pegar a câmera e fazer as fotos. E além disso, tem uma coisa que eu acho que vocês não têm problema aí, que tem aqui, que é a questão da violência, né? Com o strap, a câmera ela fica junto à cintura, às vezes pode usar como uma mochila ou como uma bolsa também, deixar a câmera sempre ali perto, ou esconder dentro do casaco, né? Ou esconder dentro do casaco, exatamente. Aqui para São Paulo, assim, ele tem esse fator de segurança. E, bom, como eu falei, para mim, economicamente, ele é mais confortável. Vai lá, né? Eu não tenho nem o que falar, né, meu? Pra mim, é um absurdo. Eu não consigo entender como é que o cara vai lá, compra uma câmera de $1.000, $2.000, $3.000, $4.000 e os caras dão umas porcaria de strap, que é esses que eles dão junto com a câmera, sabe? E, Fábio, eu vou te dizer, talvez tu goste desse strap por duas razões. Uma, provavelmente tu não fique muito tempo com a câmera, tipo, tu vai ali dar uma caminhadinha de 1 hora e volta, talvez porque tu não tenha como trabalho, tu não passe horas e horas com a câmera no pescoço. Não, né? Quando eu saio pra ficar o dia inteiro, hein, velho? Eu não fico assim, tipo, 3, 4 horas direto. Então é o segundo motivo, porque tu nunca experimentou um diferente. Pode ser. Esse que eu e o Rafael estamos falando. Porque eu não conheço quem tenha experimentado e tenha falado assim, ó, eu não sei como eu usava essas porcaria antes. Eu não sei como é que eu consegui viver tantos anos usando esse outro tipo de coisa. Porque é uma diferença grotesca, cara. É muito, muito diferente, meu. É muito diferente mesmo. Bom, acho que o jeito que eu uso, como eu falo, vocês podem pôr no pescoço ou com tiracolo, né? Eu já não... Praticamente enrolo ela no braço e seguro a câmera, né? Direto. Então tá aí. Tu não pendura ela no pescoço. Eu não penduro, eu nunca penduro. Eu sempre tenho ela na minha mão, né?
praticamente. isso. Quando eu tiro Esse foto. estilo Black Rapid que a gente tá falando, que eu coloquei, que eu deixei o link aqui também, ele funciona, cara, ele fica como se fosse, ele fica apoiado no teu ombro, cara, então tu não sente, tu pode botar o que tu quiser ali, é como se tu estivesse levando uma bolsa no ombro, tu bota o peso que tu quiser. Tu passa horas, 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 não atrapalha. E eu nem vou falar, que nem o Rafael já falou bastante aí, que como é bom de pegar do lado, assim, sabe? Que é funcional mesmo. Bah, sem comentários. Eu boto sim ao quadrado. Eu recomendo o strap. Beleza. Quem que é agora? Rafael? Tem um aqui que eu não sei quem indicou, mas eu não consigo entender não. Um rolo adesivo, fita adesiva. Eu não entendi quem foi. Ah, esse foi eu. Esse foi eu porque eu, quando eu saio, às vezes eu, como eu vou dizer, tenho que fazer algumas gambiarra, pendurar algumas coisas, né? Eu uso essas fitas adesivas de máscara, né? Que a cola dela não é tão forte, né? Uma folha de sulfite, ou fazer um canudo no flash, fazer algumas coisas que eu não, uns acessórios que eu não tenho, faço a gambiarra, eu uso essa fita adesiva para suprir outros acessórios, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu não Tipo, é um quero. durex que você tá falando. É um durex, só que de cola bem fraca, né? Se você tiver que colar no seu equipamento, ele não deixa cola no seu flash ou na tua câmera, né? Porque aqui, às vezes eu fui fazer fotos de longa exposição durante a madrugada no inverno, eu tinha que pôr um aquecedor, vamos dizer assim, um negócio que esquenta, e colar isso na câmera e na lente, porque se eu não colasse isso daí, a máquina ia parar, ia travar e a bateria também ia comer muito rápido. Então eu tinha que amarrar esses negócios que esquentam na lente e na câmera para eles não parar de funcionar, entendeu? Então eu rolei com a fita adesiva dessas daí de máscara, né? Mais ou menos isso daí. O que vocês acham, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência ou não. Ah, eu não recomendo andar com uma fita adesiva a mais. Não, eu acho que dependendo do quanto você tá carregando, ela não vai com certeza não, né? De repente ela é bem útil sim, viu? Porque, depende do quanto você tá carregando de equipamento, né? Se você tá com algo muito restrito, muito pequeno e tal, não dá mesmo para carregar um rolo de fita, a não ser que você vá, como o Fábio falou, você tá num lugar que você sabe que você vai precisar daquilo. Tu recomenda então, Rafael? Eu recomendo, sim, dependendo da... Se você puder carregar, recomendo sim, achei muito interessante o que ele falou. Agora eu me lembrei de uma coisa, tá ligado? De quando eu andava de bicicleta, né? Que eu já fiz algumas viagens de bicicleta, né, cara? E meu melhor amigo era um rolo de arame. E aí eu me lembro uma vez que eu li um bagulho de um cara que falava assim: olha, o durex e o arame são os melhores amigos do homem, cara. Com o durex e com o arame tu consegue fazer qualquer coisa, tá ligado? E é verdade, né, meu? Tu faz qualquer gambiarra, né, cara? Um durex, um pedaço de durex, um pedaço de arame, tu faz qualquer gambiarra, né? Realmente. Isso daí eu recomendo. Então tá, quem é o próximo? Tu mesmo. Ih, então bora. Eu vou falar sobre teleconverters. O que é um teleconverter? Todo mundo sabe o que é um teleconverter? Teleconverter é o seguinte, para quem não sabe. É tipo como se fosse um filtro que tu atarracha na tua lente e se tu tinha, vamos dizer, uma 100mm. Essa 100mm vai se transformar em uma 200mm. Se tu tinha uma 50mm, ela vai se transformar numa 100mm e assim por diante. Eu, pra ser bem franco, eu nunca usei, mas eu tô me coçando pra comprar uma, porque eu acho que deve ser bem bacana. Porque ela multiplica sempre em 2, né? Nem sempre dois, hein, Nemo? Tem as 1.4 e as 2.0, né? Eu digo assim, de modo geral, é como se... Porque se eu fosse comprar, eu iria comprar que multiplica de 2 vezes, eu não ia comprar menos que isso. Assim. O que vocês acham? Eu acho que é legal, eu indico. Nunca usei, mas eu indico. Bom, eu tenho aqui uma, só que eu vagamente uso, hein? Eu uso mais pra... no caso nas teles, né? Uso sempre nas teles, mas quase não uso elas assim com frequência. Ela funciona bem? Ela funciona bem. Tem uma paralela, né? Não é a original da... Eu possuo Canon. Eu não tenho o original da Canon, então eu não posso falar sobre a original. Posso falar da paralela, né? Nem lembro a marca agora, mas ela não tem a opção de IS
né, do estabilizador funcional. E o autofoco ele fica mais lento. E eu creio que na Canon, nas originais, não deve acontecer isso, né? Mas é um aparato interessante, assim, um acessório interessante para você ter, se caso você não quiser investir numa tele, né, por ser mais cara, né? Investimento mais caro, né? É uma forma de aproveitar a lente que a pessoa já tem, né? Exatamente. E bem mais barato. Bem mais barato. Então tu recomenda, Fábio? Eu recomendo para quem for realmente não quiser investir numa tele, né? Tá. Rafael? Rafael? Então, eu tenho uma dúvida aqui, Fábio. É o seguinte, uma vez eu li sobre teleconverter e falavam que ele chega a diminuir um f-stop, um ponto de exposição, ou até mais. Isso. Isso daí, confere. Isso daí, realmente, você perde de 1 a 2, dependendo do teleconverter, até 2 pontos de luz, né? É bem complicado de trabalhar na hora que você está acostumado com aquela lente. Eu, principalmente, acostumei com a lente, vou lá, ponho o teleconverter e eu fico pensando, pô, não tá dando mais abertura, não tá dando, né? Tá tremendo. Isso daí acontece com frequência ainda comigo, né? Que não tô acostumado a usar direto. Eu não recomendo, então, por causa disso. Não? Então tá. Não era uma dúvida que eu tinha, realmente. E assim, não sei se o investimento vale a pena. Então tá, quem é o próximo? Eu. Tubo extensor, então, já indo nessa linha de raciocínio de entre câmera e lente, né? Eu também tenho um tubo extensor e eu achei bem interessante também no quesito de você tiver uma lente de preferência fixa, né? E quiser usar ela como macro, né? Quer dizer, você vai usar ela como macro. Para quem não quiser gastar dinheiro com uma lente, que é muito caro, né? Que é muito caro, o tubo extensor, acho que antes de você ingressar realmente na macrografia, seria interessante você ter um tubo extensor, fazer uns testes, a partir disso você pesquisar e falar, não, eu quero fazer esse tipo de foto e realmente investir numa macro, né? Mas para quem, que nem nós, somos amadores, eu, pelo menos assim, para mim brincar já supre perfeitamente. Eu não penso em comprar uma macro para mim, né? Só o tubo extensor já resolve o meu problema. E vocês? O que vocês acham? Eu acho que para quem quer fazer foto macro, funciona muito bem. Então eu recomendo. Eu não compro porque não é o tipo de fotografia que eu faço, mas para quem gosta de fotografia macro, eu sei que funciona e não é caro, então eu recomendo. Eu acho que tem que comprar. Rafael? Então, eu não conheço, para falar a verdade, e não conheço nada de extensor. Então eu prefiro abster-me. Então tá. Quem é o próximo? Acho que sou eu, né? Vai. Exatamente. Bom, tenho aqui filtros Kokan. Eu recomendo. E recomendo principalmente o de densidade neutra. Porque uma coisa que não acontece mais, a não ser na sua câmera, né? Ela começa a partir de qual ISO? A minha, eu acho que é... Cara, ela começa com 100, mas tem aqueles expansão, não sei o que, daí dá pra ir pra 50 menos. Dá pra ir pra 50? Ah, eu acho que sim. Agora nem sei direito, mas eu acho que sim. Acho que dá então, sim. Então, porque é uma coisa que a gente perdeu com o digital, né? Existia naturalmente com o filme, era você poder escolher um filme de 25 às vezes, né? E se você quer fazer uma foto de longa exposição num ambiente claro, o exemplo que me vem à mente são aquelas fotos de cachoeira. Eu tenho um livro, acho que é do Aldir Luz, alguma coisa assim, são fotos das Cataratas do Iguaçu, sabe? São lindas fotos de longa exposição, e se você for lá, é tanta luz que você não vai conseguir fazer igual. Eu creio que ele fez com uma câmera de grande formato, no entanto, é bem possível que ele tenha usado um filtro de densidade neutra. E aí conseguiu aproveitar melhor a luz do jeito que ele queria. E eu recomendo isso. Vocês? Ah, eu acho legal também, porque não é sempre que, vamos dizer que a gente está numa praia, esteja muito iluminado e por alguma razão a gente queira usar uma velocidade X. A gente precisa de um filtro de densidade neutra, que é para deixar mais escuro, assim. Eu recomendo também. E é tão barato, né? Eu não tenho e pretendo comprar em breve, não vou dizer, mas o que me interessaria mais era por causa dos adaptadores, né? Porque ali você consegue usar todos os filtros em vários tipos de lente, né? Vamos dizer, o tamanho da boca, né? Os adaptadores, desde 50 até os 82 milímetros, né?
E também por causa que você pode usar aqueles filtros degradê, né? Como ele é uma chapa, né? Você pode regular a altura do PL ou do densidade neutra conforme que você quer, né? Já os coloridos assim já não vejo tanta utilidade, né? Então Esse tá. daí. Eu sou o próximo agora? Fala. Exatamente. Eu vou falar de novo então sobre Lens Pen, que eu sempre falo. Nem preciso falar que eu recomendo, né? Já falei tanto em outros episódios aí. E para quem tiver alguma dúvida sobre o que é Lens Pen, entre lá no sanguessuorefoto.com, entra lá em, acho que é review, né? Eu botei reviews e eu fiz um review da Lens Pen, daí eu mostro bem direitinho como funciona. Eu mostro passo a passo ela, como utilizar ela. E é como eu sempre falo, né? Aqui no Deal Extreme, por exemplo, é tão barato. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, tem uns por até $2 aqui, viu? Eu deixei o link, é só clicar aqui no Lens Pen que vocês vêm direto pro Deal Extreme e tem vários valores aqui. Tem uns bem baratos, $2, $5, $4. O que vocês têm a falar sobre isso? Eu recomendo o Lens Pen e recomendo também o review que você fez. Vejam lá. Oh, valeu. Esse daí, não tenho o que falar. Rafael? Eu recomendo o Lens Pen, inclusive, para quem é amador que não tem DSLR. Eu fui pro litoral com a minha família, e aí a câmerazinha da minha mãe, pequenininha, tava com a lente suja e tal, ela ia limpar com a blusa e tal. Eu falei, não, tem um negocinho aqui, peguei, mostrei pra ela adorou, pediu pra eu comprar um pra ela também. Entendeu? O Lens Pen é realmente muito bom, e assim, não é só... Você uma vez ele falou que limpa até o óculos com ela, né? Limpo. Com ele. E eu acho isso, eu acho excelente. Para várias coisas da vida. Tu sabe uma coisa que eu descobri bem interessante, que é muito errado? Sabe quando a gente dá uma baforada na lente e limpa com a camisa ali? Isso é extremamente errado, sabe por quê? Porque no vapor que a gente está mandando, vai gotículas de saliva, e nessas gotículas de saliva tem ácido, que é um ácido que corrói uma película especial que tem as lentes, cara. E aí a gente estraga a lente. Por isso que a gente não deve dar baforada nas lentes, jamais. Nem baforada, nem soprada, né? Mas eu ensino tudo isso no vídeo, então é só escutarem, verem, assistirem o vídeo lá que vocês vão aprender. Quem é o próximo? Eu. Vai. Eu queria falar de tripé, mas tripé e flash são dois acessórios tão complexos que acho que a gente deveria fazer uma parte, né? O flash e o tripé, né? Mas o tripé eu acho que não tem muito o que falar também. É dever de todo mundo ter um tripé, né? Forte, que vejo muitas pessoas também comprando tripé errado, né? Que não sustentam a sua câmera ou compram grandes demais, né? Mas é um acessório que realmente todos devem ter. E o que vocês acham disso? Eu acho que todo mundo tem que ter um tripé também. Pelo menos pra mim, eu uso demais, né? E um tripé é um bom investimento. Porque o tripé é que nem lente. Tu compra um tripé, vai te durar pro resto da tua vida. Então, vale a pena investir um dinheiro legal. Comprar um tripé bom é um investimento. Vale a pena. Tu nunca vai ter que trocar de novo. Rafael? Eu concordo com você, né? Eu concordo com o Fábio. E só reforça essa necessidade. Compre um tripé bom. Não vá comprar um tripézinho que era baratinho e depois ficar reclamando assim, mas aí ele treme, a câmera o acionamento da câmera balança o tripé, acho que o tripé não serve pra nada. Não, você comprou um tripé ruim, sinto muito. E eu digo por experiência, porque eu tenho, olha, eu devo ter uns 5 ou 6 tripés aqui. Eu te falo isso também, tem uns 5 tripé aqui. E não adianta comprar um bagaceiro, porque depois você vai ter que acabar comprando outro, então compra um bom de uma vez, entendeu? O que eu queria adicionar, eu não sei o nome, né, daquele manchezinho que para a cabeça do tripé, que é vendido separado. Tudo eu acho que é manche mesmo. E muito útil, você consegue regular melhor a câmera. Se colocar um nível bolha em cima da câmera, então fica perfeito. Uma dica só pro pessoal que for comprar câmera agora, se o vendedor te empurrar aqueles tripé de kit, foge. Aqueles são os piores. Eu falo isso porque eu já comprei junto, deu 1 ano, eu joguei o negócio fora. Cara, eu acho que dá pra fazer um episódio só sobre tripé, na real, né, meu? Tem tanta coisa pra falar, né? Que eu falei, queria, se puder, fazer um podcast só sobre tripé e um outro só sobre flash, porque são dois acessórios que tem uma complexidade grande, né?
Não, tripé tá marcado. Eu vou fazer um só sobre tripé. E aí, inclusive, vou falar sobre o manche aí que o Rafael tá falando. Então tá, todo mundo concorda com tripé, né? Vamos bola É, pra frente aí. Quem é o próximo? Rafael. Rafael, Sou eu? Ó, eu coloquei um aqui porque eu achei. Na verdade, assim, quando eu comecei a fotografar era absurdamente caro. E agora não é mais tão caro. Que é? Então, calma, vou fazer um mistério aqui, né? Deixa as coisas surgirem naturalmente. Quer ver que Que eu é adivinho, o. cara? Quer ver que eu adivinho? vai. Bolsa estanque. Exato, Ah. muito estranho. Olha, eu vou te falar, tava passeando no site e vi isso aqui à venda e falei, pô, interessante esse negócio, né? Aí fiquei tentando imaginar o uso. Olha só que absurdo, né? Você compra um negócio e tenta imaginar um uso depois. Bom, eu não comprei, eu não sei, eu fico pensando de repente se ela é boa também para esses lugares com muito pó, né, Leno? O que Sim, você é. acha disso? Eu fiquei recomendo, pensando. eu recomendo porque imagina, por exemplo, assim, ó, essa bolsa estanque é o seguinte, é como se fosse um saco plástico. Claro, eu tô falando bem porcamente, assim. É tipo como se fosse um saco plástico, tu bota a câmera lá dentro, aí tu veda esse saco plástico e tu pode ir até dentro da água, eu acho, né? A prova d'água, esse troço, né? Tem uma aqui que vai até 20 metros de profundidade. É. Eu acho que é legal, Sinceramente, cara. eu não ponho. Mas se alguém quiser arriscar, vai lá. Não, eu acho que funciona, viu? Eu acho que funciona debaixo d'água. Mas enfim, aí assim, ó, eu acho legal por quê? Porque tu pode ir mergulhar com a câmera, tu pode sair na chuva com ela, tu pode usar como se tu vai lá num rally que tem muita poeira, tu pode usar sem estar preocupado que vai entrar poeira pra dentro da tua câmera ou não, sabe? Eu acho que é bem bacana, é uma forma de proteger a câmera em muitas situações que é necessário. Eu recomendo. E é barata, $30 aqui, né? E é como tu falou, eu acho que uns anos atrás era mais caro do que a própria câmera esse negócio, né, cara? Nossa, era um absurdo. Era algo assim inimaginável. Aham. É, eu me lembro, sim, eu recomendo também. E tu, Fábio? bolsa de estanque, pra falar a verdade, é a primeira vez que eu tô vendo agora, viu? De início, assim, acho que eu não. Vocês falaram, se for pra pôr em ambientes de alta umidade, debaixo de chuva ou em lugares de muitas poeiras, tudo bem, mas acho que pôr a minha cama e mergulhar dentro da água, acho que não. Acho que não chegaria a confiar tanto assim, mas Recomenda então ou pra não? mim, bom, eu não vejo utilidade pra mim é necessidade, mas eu não recomendaria, eu acho. Pra mim, né, pelo menos. Não? Então beleza. Pô, é só porque a gente falou aquela hora lá, a gente começou a discordar em tudo, né, meu? Que antes a gente só tava indo nos temas Os mais fáceis. fáceis, Agora estamos indo na mais polêmica. polêmico. Então tá, eu sou o próximo, é isso? Eu acho Acho que é, exatamente. Então, escolher filtro polarizador e eu recomendo, porque ao contrário de filtro V, aqueles outros filtros lá, o filtro polarizador funciona assim, ó, tu não tem como substituir por outra coisa. O filtro polarizador é o seguinte, imagina que tu tá na praia, tu quer aquele mar bem verdinho ou aquele céu bem azul com contraste com a nuvem bem branquinha. Esse tipo de coisa tu só consegue fazer com um polarizador. Então eu recomendo. Vocês? Eu também Bom. recomendo. Bom, eu acho que se você souber usar ele, quer dizer, claro, se você tiver um desses, você vai ter que saber usar, né? Mas eu recomendaria também todo mundo ter, porque é um acessório indispensável também. É, não tem como Não substituir tem por como outra você, coisa. exatamente, você vai falar, não, vou fazer isso no Photoshop ou no Lightroom, não dá, meu, Não, você não não vai é, não conseguir é. o mesmo resultado. Então, eu aconselho, assim, todo mundo poder ter um polarizador, sim. É, E aqui você, no Dio Rafael? Extreme eu achei uns por $5, $6, então vale a pena. Bom, só para finalizar isso, né? Uma coisa que cabe na informação do filtro polarizador é aquilo que a gente falou no episódio de lente, né? São as lentes com foco interno, né? Porque são muito melhores para usar o filtro e entender melhor Ah, é. É isso aí. Vamos lá. E quem é o próximo, então? É o Fábio, né? Refletores. Eu possuo, mas eu acho que é um acessório muito específico para pessoas ou estilo, né? Bom, para quem está nesse ramo, eu acho que seria indispensável para esse uso, né? Vocês, assim, vocês acham que usariam? Acho que o Neno acho que usaria, mas o Rafael acho que nem tanto, né? Eu recomendaria, né?
Realmente, para mim não tem tanta utilidade o refletor. De repente, fazendo retratos, alguma coisa assim, seria mais útil, mas não é bem o que eu faço. Então, essa eu não recomendo. Não recomenda? Ah, eu recomendo. Inclusive, eu achei um bem bacana que custa US$ 15 e ele tem 3 cores. Ele tem um zíper e é bem fácil e... Enfim, eu recomendo porque também é uma forma de tu balancear a luz, balancear o flash. Eu acho bacana ter. E é tão barato que eu não vejo muito motivo para não ter, assim. O refletor, só para quem não sabe, ele é assim, ó. Imagina um negócio redondo, grandão, pano no meio. Como é que eu vou explicar isso, cara? É como se fosse uma aspirina gigante, né? Um sonrisal, sei lá. Acho que é tipo o Neusaldina, que tem 3 cores, né? Assim. Não. Aí, enfim, aí o que acontece? Imagina que a pessoa tá na janela e tá entrando luz só de um lado. Aí tu pega e reflete com esse negócio luz pro outro lado também. Ou imagina que tu tá no sol e tá indo muito sol na cara da pessoa. Tu bota aquilo e tu protege a cara dela contra o sol. E é uma forma de balancear e ter um controle maior da luz. Então eu recomendo o refletor, sim. Bora pro próximo, então. Quem é o próximo? Rafael. Sou eu. Protetor de LCD. Existem alguns protetores de LCD que são mais grossos, outros que você prende na câmera, né? Bom, eu tenho uma Canon 60D e ela tem aquele display que é flip out, que você consegue tirar da câmera e girar ele e tudo mais. Então, esses protetores de LCD que são mais grossos não funcionam bem com esse tipo de display, porque você não consegue fechar depois. Ele aperta e não funciona bem para isso. Então, o que um vendedor me recomendou, eu não testei, era usar esses de celular mesmo, sabe? De iPhone, de celular touch grande. Tipo, esse é um plástico, né? É um filme, né? Um filme. É um filmezinho. Né, ao invés de ser aquele grosso que tem nas câmeras. Então, eu não sei se eu recomendo, use com moderação. Tá, recomendo ou não recomendo? Então, eu não sei, porque teria que ver, por exemplo, em outras câmeras que tem aquele touch, se ele funciona bem. Então, eu tô em cima do muro. Então tá, tu, Fábio? Eu recomendo pôr sim, porque que eu falei pra você, eu não carrego muito a câmera pendurada, né? Mas eu vejo muitos que penduram, caso vocês também, às vezes acabam raspando a calça ou acidentalmente passam assim, você pode salvar, né? Pelo menos a tela do LCD para eventuais, né? Não sei. Bom, eu recomendaria. Quem puder comprar e usar, eu recomendo. Não tenho muito o que falar. É só um acessório de proteção, né? Ele faz muito bem o que promete, né? Só isso. Na verdade, todas as câmeras da Nikon já vêm com esse protetor, né? Então eu não sei te dizer, eu recomendo não porque vai fazer alguma diferença se arranhar ali o LCD. Tu vai conseguir ver a imagem do mesmo jeito, não faz muita importância. Mas eu acho que faz a diferença na hora da venda. Se a gente for vender, por exemplo, é complicado tu entregar um negócio com um arranhão ali, entendeu? Então, e é tão barato aqui no View Extreme, aqui eu acho que tem uns por $2, $3, que eu acho que vale a pena. É até uma forma de a gente ficar despreocupado com a câmera também, sabe? Uma coisa a menos pra estragar. Então tá, eu sou o próximo? Eu, próximo, vou escolher aqui bolsas e mochilas. Eu recomendo, eu acho que é que nem um tripé, tá? Tem que investir num bom, porque senão tu vai ficar trocando e quando tu vê, tu tá com 5, 6 mochilas. Eu acho que vale a pena gastar um pouco a mais e ter uma boa que é aquela que tu tem e acabou, sabe? Não precisa ter outra depois. E é muito importante. Eu recomendo gastar dinheiro com uma boa mochila. Bom, eu acho que aquele episódio que a gente gravou sobre viagens e tal explica bem a questão da mochila, né? Eu colocaria também essas bolsas pequenas que cabem só a câmera, assim, também são bem úteis quando você está numa questão mais fortuita, assim, quando, sabe, você não sai para fotografar, você está levando a câmera para se aparecer alguma oportunidade, você fotografa, coisas assim. Então aquelas bolsas são bem pequenas, cabem exatamente a câmera, também recomendo. Tu recomenda então? Recomendo. Fábio?
Bom, eu recomendo também e queria deixar. Bolsa é um tema meio complicado também, porque conforme você tem aquele equipamento, você compra só para aquele equipamento, né? Vamos dizer, uma bolsa pequena. Ah, só tenho só isso, então vou comprar uma bolsa pequena. Aí conforme você vai comprando mais tranqueira, mais lente, mais coisa, você vê que aquela bolsa não te dá dando mais. Não cabe mais ali, você precisa comprar outra. Esse é uma coisa meio complicada também, né? Porque eu já troquei muito de bolsa e agora eu me estacionei uma que é a mochila e a outra que é uma bolsa de colo, né? A de colo é quando eu levo pouca coisa e é para sair por perto, né? E a bolsa grande já consigo carregar quase 70% do meu equipamento e consigo carregar também, né? Vai também muito do jeito que a pessoa usa, né? Mas é um item indispensável isso daí também. Mas pensem bem antes de comprar, só isso. Então tá, quem é o próximo? Eu só Sou queria eu. sugerir ao Neno. Ô, Neno, Fala. faz um tutorial da bolsa que você comprou. Ah, eu vou fazer. Tutorial não, um Review. desculpa. Vou fazer. Que é da Canon também, né? Exato. Como coisas boas da vida. Ó, o Rafael aí cutucando machucado do Neno aí, ó. Bom, então eu acho que é isso, né? Assim, pessoal, a gente vai parar por aqui, porque senão o episódio vai se estender demais, vai ficar muito grande, mas a gente tinha mais alguns acessórios, a gente não vai falar, mas a gente deixou no post lá com a opinião nossa, se é um sim, recomendo ou não, não recomendo. Então, para quem quiser dar uma olhadinha lá no post, que vocês vão achar o resto dos acessórios. Beleza? O que mais a gente tem para falar? Vamos ler alguns e-mails, então, pessoal? Vambora. Pode ser. Então tá, eu vou ler primeiro o e-mail do... Caraca, esqueci de botar o nome dele aqui, meu. Eu só copiei o e-mail e esqueci o nome. Mas enfim, eu vou ler o e-mail, ele sabe quem é. Ele falou É o assim, ó... Marcelo Souza? É o... Ah, ali é o Geraldo, que ficou na outra página. Ah, Então tá. não. Vou ler o e-mail do Geraldo Júnior. Ele fala assim, ó... Fala, Neno, beleza? Eu mais uma vez enchendo o saco aqui. Ouvi o último podcast e gostaria de fazer uma pergunta. Quando vocês falaram de colocar os equipamentos dentro de um saco plástico ajudando para proteger o equipamento, fiquei meio cismado com a sugestão, pois se guardamos em um lugar quente ou estivermos viajando, por exemplo, seja dentro do carro ou outro local, onde bate sol durante um tempo ou que seja um local bem aquecido, acredito que a câmera dentro do saco irá criar vapor, consequentemente água, certo? Será que isso não seria prejudicial ao equipamento? Grande abraço e parabéns aí pelo trabalho. Olha, Geraldo, eu acredito que bem pelo contrário. Ó, se tu tá preocupado com relação a deixar dentro do carro e que tá pegando muito sol, que tá muito quente e parará, eu acho que a tua preocupação primordial nem é o saco plástico, mas é o teu equipamento estar em um ambiente como esse. Tá deixando no inferno o teu equipamento ali, com certeza tu vai ter algum problema. Tu não teria problema de condensação do ar no saco plástico. E, na verdade, se usa o saco plástico exatamente para evitar isso. Eu não sei se vocês se lembram lá no episódio que a gente conversou sobre viajar, eu dei uma dica lá, que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê isso com muita frequência, tá? Para mim isso é uma questão meio diária, por exemplo, porque quando tá nevando tem... Ah, pra ti também, né, Fábio? Aí no Japão que tem neve, né, que é temperaturas extremas. O que acontece? Eu faço isso. Imagina que tu tá do lado de fora de casa, tá um frio absurdo, e aí tu entra dentro de casa que tem aquecimento. Isso sim pode condensar o ar dentro da tua câmera, e aí tu vai ter essas gotículas de água e pode detonar o teu equipamento. Então se usa o saco plástico exatamente para isso, porque ele vai proteger o ar, tá? Ele vai fazer como se fosse uma redoma de ar gelado ali em volta da tua câmera, e o ar vai começar a temperatura da tua câmera, tá? Vai começar a mudar de uma forma gradual, bem mais suave do que ter aquele choque térmico abrupto, assim. Então, eu acho que é exatamente a ideia contrária. Tu usa o saco plástico exatamente para não acontecer isso. Mas eu acho isso daí, né, conforme lugar, né? Isso aí está sendo específico para lugares frios, né? No caso no Brasil, que é um lugar quente, eu acho que isso daí podia ser relevado. Não pôr em sacos plásticos seria melhor. No caso, ele tá com medo, é que a gente tava falando sobre umidade, né? Que tipo assim, ó, com condensação, eu não acredito que vai ter nenhum problema. Exatamente, condensação. Agora, em quesito de umidade, ele pode ter até o saco plástico, só que em vez de pôr o ar, você retira todo o ar do saco plástico. Aí sim ele poderia diminuir, eu acho, a possibilidade de guardar a umidade junto com a câmera, vamos dizer assim. Isso aí mesmo. Entendeu? Tu tem razão, Porque aí não se aplica esse negócio de condensação, não. Aí é só para proteger contra a umidade. Isso.
Isso. Rafael, quem cala consente, então o Rafael concordou. Consinto. Vamos ler o e-mail do Marcos Welby. É Welby ou Welby? Não sei. Mas enfim, Marcos. Ele fala assim: boa tarde, Neno e Rafael. Parabéns pelo ótimo podcast. Descobri há 2 semanas e já ouvi quase todos. Alguns por 2 vezes. Beleza. E também dei muitas risadas, principalmente na do Cruzeiro. Deu até vontade de entrar numa desta aventura, mas confesso que não tenho coragem de me afastar da minha filha por tanto tempo. Estou com algumas dúvidas. Aí vamos para a primeira aqui. Quando você se refere por diversas vezes no podcast a um valor de f-stop ou um stop, me confirme se entendi direito. Seria, por exemplo, de um valor de f5.6 para f8, consequentemente reduzindo ou dobrando a quantidade de luz que chega ao CCD. Daí na minha câmera seria equivalente a 3 cliques. Ou você quer dizer somente a 1 clique, indo, por exemplo, de f5.6 para f6.3? Não. É exatamente como tu tinha dito antes. É quando tu multiplica ou divide por 2 a quantidade de luz entrando até o teu sensor, que seria de 1.8 a 3.5, de 3.5 a 5.6, a f.8 e etc. Que é exatamente os 3 cliques que tu falou. Exato? A próxima pergunta dele é: calcular a exposição de luz refletida usando nossa câmera, na prática, seria simplesmente apontar a câmera para a área a ser fotografada sem apertar botão nenhum? E qual o método de medição você estaria usando? Spot, bem central ou center, predominantemente central? Obrigado. Vocês querem responder essa? Eu passo. Eu sou meio suspeito a falar isso daí. Rafael? Eu vou espirrar, peraí. Hã? Peraí que eu vou espirrar. Ah. É usar um spot bem central. Isso aí. Basicamente isso. Bom, Então tá, vamos para a pergunta do Marcelo de Souza. Ele fala assim, ó, opa, tenho umas dúvidas. Eu achei uma câmera analógica Canon AE1 em móveis usados. Pode me dar uma dica de como fazer uma inspeção para saber se ela tá funcionando? Eu não tenho muita experiência comprando câmera analógica, mas eu acredito que não tenha muito que dar errado nela, porque é praticamente tudo mecânico. Então, se tu der uns cliques ali, tu já vai ver se está funcionando ou não está funcionando. Eu me lembro que quando eu fazia foto com câmera de filme, uma das coisas que o pessoal falava bastante para olhar na hora que estivesse comprando era sobre o obturador, que isso sim costuma dar problema, mas é muito fácil de olhar, basta tu abrir ela ali, tira a lente, daí tu consegue ver a cortina dentro e tu vê se está amassado, se está escorregando direitinho, se está funcionando, se tem algum problema. O que tu olharia para isso, Rafael? Eu olharia exatamente isso que você falou, a cortina do obturador é essencial. Bom, a lente, ver também se tem fumo, como ela tá, se tem risco. Algumas questões que parecem, não é frescura, mas quando você falou até do protetor de LCD, eu fiquei pensando, né? Quando você compra uma coisa, você não quer receber ela riscada. E isso, de fato, mostra o quanto a pessoa cuidou da câmera ou não, né? É o esmero, né? Esmero, exatamente. Acabei de comprar pra minha namorada, comprei uma Olympus Trick antiga, e cara, coisa linda, você abria assim e parecia que era novo dentro, e a câmera tem, sei lá, 30 anos. Então dá uma olhada na limpeza dela, como que estão, as partes internas estão bem conservadas, esse tipo de coisa. E naturalmente, dê cliques, corre todos os botões, principalmente o de avançar o filme, dá uma olhada nisso. Algo a declarar, Fábio? Não, vocês já falaram praticamente tudo que tem que ser visto numa câmera analógica. Então, beleza, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. E eu convido todos vocês a entrarem agora, ou melhor, curtirem a nossa página do Facebook. O que acontece? Deixa eu dar uma breve explicação aqui. Antigamente, quando eu fui criar o grupo do Sangue, Suor e Foto, eu acabei criando um perfil do Sangue, Suor e Foto, pensando que eu tinha que ter o perfil para poder criar o grupo. E só que esse perfil aí não adianta para muita coisa, então eu transformei o perfil em uma página, certo? Por quê? Porque para mim é muito, muito mais fácil administrar, porque daí eu não preciso ficar deslogando do meu Facebook pessoal, do Antônio Rove lá, e ficar entrando em outro Facebook, não sei o quê. É muito, muito, muito mais fácil para mim administrar. Então eu pretendo fazer o seguinte: na página, tá, eu vou deixar sempre coisas relacionadas ao Sangue, Suor e Foto. Toda vez que eu tiver um tutorial novo, eu vou colocar lá, vou fazer o update, um tutorial novo. Se tiver um episódio novo, eu vou postar lá o episódio novo e coisas assim. No grupo do Sangue, Suor e Foto, eu vou deixar uma coisa mais aberta, do tipo assim, eu achei um site bacana lá sobre flash não sei o que, ou um vídeo bacana sobre cores, ou sobre não sei o que lá, ou uma fotografia bonita.
uma coisa mais aberta, que não tenha relação direta com o Sangue, Suor e Foto. Então é isso, eu convido todos a darem uma curtida lá na página do Facebook do Sangue, Suor e Foto e entrarem no grupo do Sangue, Suor e Foto também. E se vocês não conseguirem achar essas páginas, basta entrar lá no site do Sangue, Suor e Foto, que é sanguesuorifoto.com, vai em contatos e lá vocês vão ter o atalho para tudo, inclusive para o Twitter, iTunes e feeds em geral. E obrigado a vocês dois por terem participado aqui hoje, obrigado ao Rafael e obrigado ao Fábio, né? Foi um grande prazer aí, o Fábio que está no Japão, como a gente já falou lá no começo, e vamos ver se a gente grava mais coisas juntos aí, né, Fábio? Ficou bem legal isso. Mas vamos ver, se o pessoal der boas respostas eu continuo, senão que eu não quero prejudicar ninguém, né? Imagina. E eu convido todos também a entrarem no post e deixarem as suas opiniões sobre esses acessórios aqui. Só comentar lá no final do post, né? E fale se vocês indicam, o que vocês acham legal, não. Ou outros acessórios que talvez a gente tenha esquecido aqui na nossa lista. E é isso. Obrigado a todos. Tchau, tchau e boas fotos. Até mais. Sayonara. Sayonara.